Olá, alunos das escolas municipais de São Vicente. Eu sou o professor Henrique da IMF Reinalves Leite. E durante este período de isolamento social, e até que possamos voltar com segurança para as nossas escolas, ficarei aqui com vocês conversando um pouco sobre geografia. Então, pegue o seu material que a aula já vai começar. Preste atenção nestas imagens e já nós conversaremos. A seca 2012, sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudo dava um punhado, e venci essa batalha com meu gado levantado. São Paulo é o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, de brasileiros de todos os estados. Esperança dos que vêm do Nordeste, tangidos pelas secas. Milhares de sertanejos sonhadores, que se atiram à aventura, viajando assim, nestes paus de arara, como gado humano por causa da guerra civil. O conflito no país está atingindo 10% da população de fé cristã, num país de maioria muçulmana. Os cristãos estão fugindo para campos de refugiados em países vizinhos. Como a guerra civil na Síria atingiu níveis sem precedentes de terror, a mega operação liderada pela Guarda Costeira da Itália começou na madrugada e continuou na manhã de hoje. Os imigrantes desembarcaram na cidade italiana de Catânia. Só esse ano foram resgatados mais de 16 mil imigrantes. Se compararmos os vídeos, podemos chegar à seguinte conclusão. Primeiro, que tem pessoas se locomovendo. E segundo, estão passando por situações muito tristes. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre fluxo migratório. O que é, que tipos tem e também algumas curiosidades. Existiu uma época em que as pessoas precisavam andar de um lado para o outro em busca de alimento ou proteção. Com o tempo, o homem começou a plantar, descobrir as técnicas de plantio, de criação de animais e conseguiu também construir abrigos. Com isso, ele passou a se fixar nos territórios. Mas esta vontade, este desejo e esta necessidade de se mover de um lado para outro à procura de melhores condições de vida, nunca desapareceu. Nós damos o nome disso de fluxo migratório, ou simplesmente migração, que é a capacidade do homem sair do seu lugar de nascimento para outro lugar em busca de melhores condições de vida. Sempre que uma pessoa migra, sozinho ou em grupo, é buscando melhores condições de vida. Que condições são essas? Condições econômicas, por exemplo, em busca de melhores salários, ou então em busca de emprego. Temos também as condições dos desastres naturais. Quando tem um grande terremoto, quando tem furacões, ou então uma seca por períodos muito longos, o homem sai daquele local para melhorar a condição dele. Agora, quando esta mudança se dá por conta de perseguição política ou perseguição religiosa, este imigrante recebe o nome de refugiado. E saiba que hoje no mundo esta é a maior causa de imigração que existe. Se a gente retomar a videoaula sobre os mapas e formos no mapa político, nós veremos que as regiões são delimitadas por linhas tracejadas. Estas linhas tracejadas têm o nome de fronteira. A fronteira é importante para definir o que é a imigração, porque de um lado da fronteira é um território e tem uma organização, por exemplo, e do outro lado da fronteira, outra organização. Então, quando a pessoa sai do seu território para ir a outro território, esta pessoa recebe o nome de emigrante. Assim que ela chega no outro local e é recebida pelo povo do outro local, ela passa a se denominar imigrante. Veja este exemplo. José vive em um local de uma seca muito grande. Ele está passando fome com sua família. Então, ele decide ir embora daquela terra em busca de melhores condições. A partir daquele momento, José está se tornando um migrante, ou seja, aquele que sai do seu lugar de nascimento para outro local. Quando ele deixa seus amigos para trás, os seus amigos se referem a José como
emigrante, ou seja, aquele que sai. Quando ele chega no novo local, os seus novos vizinhos o chamam de imigrante, ou seja, aquele que chega. E não se esqueça, quando a perseguição é religiosa ou política, este imigrante recebe o nome de refugiado. A migração pode ser tanto externa quanto interna. A migração externa é quando ocorre de um território independente para outro território independente, de um país para um outro. Por exemplo, no caso do descobrimento do Brasil, em que após descoberto, tiveram que vir pessoas de Portugal para tomar conta das nossas terras. Ou então, um momento muito triste, quando os escravos vieram da África para vir trabalhar aqui. Já a migração interna é aquela que ocorre dentro de um mesmo território. Essa é muito mais fácil, porque a gente tem na nossa família um avô, um tio, um pai, ou até nós mesmos que viemos do norte ou do nordeste ganhar a vida aqui na região sudeste. Então fique atento. Externo, de fora para dentro. Interno, dentro de um mesmo território. Quando uma pessoa migra, ela leva consigo sua riqueza, sua bagagem cultural. Arte, histórias, comida. E quando chega no outro local, somando com tudo isso daquelas pessoas que a acolhem, cria o que chamamos de identidade de um povo. Você gosta de pizza? Foram os italianos que trouxeram para cá. Festa junina? Veio na bagagem dos portugueses. Curte uma capoeira? Essa aí é um pouquinho mais complicado, porque ela foi criada no Brasil, mas ela veio a partir de danças folclóricas das tribos africanas. Agora você seria capaz de imaginar como seria o nosso Brasil sem tanta riqueza cultural de vários lugares do mundo? Então agora vamos revisar o que vimos nesta videoaula. Primeiro, fluxo migratório ou migração é o ato das pessoas saírem de seus lugares de nascimento para viver em outro local em busca de melhores condições de vida. Segundo, são diversas as causas da migração, desde fatores econômicos até desastres naturais, passando por perseguições políticas ou religiosas. Terceiro, definimos a pessoa que migra de emigrante ou imigrante. Quando ela sai do seu local de origem, ela é emigrante. E assim que chega no seu destino, ela é imigrante. Quarto, a migração pode ser externa ou interna. Externa é quando a pessoa sai do seu país de origem para morar em outro país. E interna, quando ela se locomove dentro do mesmo território. E quinto, no Brasil, o fluxo migratório definiu a nossa identidade cultural. Eu sei que tivemos muita informação nesta aula e que talvez alguma coisa seja nova para você. Mas não se desespere. Vá até o nosso blog e baixe as atividades para resolver. Se você precisar, tem o texto de apoio, ou então, se você estiver com o livro didático aí com você, abra ele no capítulo 2, página 18. Dê uma lida no texto e tente resolver os exercícios. Acredito que você não terá tanta dificuldade. Lembre-se, qualquer dúvida, mande uma mensagem para a gente. Até a nossa próxima videoaula e espero você lá. Um grande abraço.